13 de março de 2023, 10 anos do pontificado do Papa Francisco. Este homem que nos convida a pensar diferentemente, a desafiar as nossas autorreferencialidades e a perceber que o mundo pode ser evangelizado de forma diferente. Esse é o momento em que nós vivemos, um homem dos gestos simbólicos, capaz de se comunicar não só com os cristãos, mas com todo mundo. Sinta-se em casa. Eu sou Frei Rogério Xavier e este é o meu podcast Rogeriando. Certa vez eu vi que viver no centro do furacão, do tornado, do redemoinho, não é um problema. O problema é viver na periferia, porque dizem que o centro de um tornado existe uma paz, porque tudo está girando em torno, mas o centro consegue se manter em paz. Eu não sei se isso é verdadeiro ou não, mas hoje é 13 de março de 2023 e hoje nós festejamos 10 anos da eleição ao pontificado do Papa Francisco. Isso me enche de alegria. Quem me conhece sabe muito bem a admiração que eu tenho pelo Papa Francisco e pela capacidade que ele tem de se comunicar com esse mundo em mudança, com esse mundo tornado. Hoje, no Twitter, ele disse: "Obrigado por terem me acompanhado com as suas orações. Por favor, continuem a fazê-lo." E mais, em um podcast que ele iniciou, me parece que hoje, ele diz assim, que parece que foi ontem que ele foi eleito. E ele diz: "O tempo é veloz, está sempre com pressa. E quando se quer agarrar o dia de hoje, já é ontem. Viver assim é uma novidade. Esses 10 anos têm sido assim, uma tensão, viver em tensão, viver no tornado." A memória que eu tenho da eleição do Papa Francisco, fundamentalmente é essa memória que ele retrata muito bem no seu Twitter, desse homem que aparece, que é anunciado, que aparece na sacada da Basílica Vaticana, inclina-se e pede para que o povo que está na praça rezem por ele. Essa temática de pedir a oração é frequente para o Papa Francisco. E é mais interessante que ele se inclina. Eu nunca tinha visto nada parecido. E ali ele me ganhou. Quando ele foi eleito e foi anunciado, falou-se em latim e eu ficava imaginando, mas quem é esse Bergoglio? Rapidamente veio a notícia, ele é o cardeal de Buenos Aires. Eu falei, mas quem é esse cardeal de Buenos Aires? Eu recordo uma vez que eu fui a Buenos Aires, eu o vi em uma missa na catedral, mas a gente não sabia absolutamente nada. E logo depois ele falou, os cardeais foram me buscar no fim do mundo. Papa Francisco é um homem que vem da periferia de nossa América Latina para o centro. E vem trazer esse tumulto, ou como ele disse para os jovens, esse lío, que em espanhol quer dizer essa agitação, ele vem trazer esse lío para dentro da igreja, trazer movimento. A vida requer movimento. E tem várias coisas que me ocorrem, eu não estou interessado aqui hoje em falar sobre a teologia do Papa Francisco, a estrutura eclesiológica atual, os grandes desafios ou coisa parecida. Eu simplesmente quero algumas informações sobre ele para que a gente possa falar sobre esses 10 anos de seu pontificado. Para iniciar, eu gostaria de recordar uma parábola, um conto, uma lenda que existe da vaquinha e do monge. Certa vez, o monge e o seu discípulo estavam caminhando por uma região
muito abandonada na região rural, muito pobre, e eles encontraram um lugar, uma fazendinha, um sítiozinho muito pobre, com uma família muito pobre, e eles pediram para serem acolhidos. A família foi muito gentil, mas ele percebia claramente que essa família vivia na mais absoluta penúria. E eles ouviram. Ele perguntou como eles viviam, o que eles faziam, e o pai da família disse: graças a Deus nós temos a nossa vaquinha. Graças a Deus nós temos a nossa vaquinha, porque dela nós tiramos leite, ela ajuda a arar a terra, ela é importante para tudo aqui nessa casa. Nós giramos em torno da vaquinha. E ele ouviu, o monge, velhinho já, ouviu com muita sabedoria, e depois que eles saíram, chamou o seu discípulo, falou: volta lá e joga aquela vaca no precipício. O monge mais jovem não entendeu nada, falou: mas que absurdo, que injustiça. Como que meu mestre pede para que retire das mãos daquela família a única coisa que dá sustento para ela. E ele volta, muito a contragosto, e faz aquilo por obediência que o mestre pediu. Ele volta e joga no precipício a vaquinha. E vai embora. E nunca mais sabe nada dessa família. Passados anos, esse monge mais velho falece, esse mais jovem se torna mestre, e passando por aquela região, ele nunca tinha tirado da cabeça dele esse acontecimento da vaquinha. Mas ele passando por aquela região, ele decide ver o que aconteceu com aquela família. Quando ele chega, já percebe que a casa é outra. E não só. Existem pessoas, tem uma piscina, tem isso e aquilo. É uma região que cresceu. E ele naturalmente fala: aquela família pobre, depois da morte da vaquinha, perdeu tudo, foi embora e agora são miseráveis nas cidades. E ele chegou e perguntou: vocês lembram, alguns anos atrás nós passamos por aqui, papapá, contou a história. E os filhos, que eram crianças naquela época, dizem: sim, me lembro muito bem, nosso pai o recebeu, e nossos pais já faleceram, mas nós reformamos a casa, compramos mais terra, organizamos a nossa vida. E ele perguntou: mas como aconteceu isso? Ele: depois que o senhor saiu daqui, a nossa vaquinha morreu, caiu no precipício. E aí nós tivemos que encontrar outras formas para sobreviver. E descobrimos que nós sabíamos plantar, descobrimos que nós poderíamos organizar melhor a nossa vida, organizar melhor a nossa fazenda e tudo mais. Moral da história: o que mantinha aquela família aprisionada naquela situação era estar acostumada com um estilo de vida, não ver que existiam outras possibilidades. Nesse sentido, eu acho que o Papa Francisco, ele mata as nossas vacas sagradas. O Papa Francisco, com o seu pensamento, a sua capacidade de atualizar o Evangelho de Jesus Cristo para os dias de hoje, ele consegue perceber que algumas de nossas seguranças não nos produz seguranças no sentido evangélico, mas nos produz dependências. E ele mata essas vacas sagradas que fazem com que nós permaneçamos estacionados, percamos a capacidade de movimento, olhemos o mundo de uma forma muito limitada. Tem algumas palavras que o Papa Francisco, desde o início do seu pontificado, começou a introduzir na Igreja, que são fundamentais para entender que esse homem que se inclinou na sacada da Basílica faz gestos simbólicos capazes de indicar uma direção. O primeiro gesto dele, a primeira palavra dele, que todo mundo teve que procurar como fazer a tradução, é balconear. É uma palavra que vem do espanhol, vem da Argentina mais especificamente, que o balcão é no estádio de futebol, são esses lugares privilegiados para assistir o jogo.
Seria como para nós, no Brasil, esses lugares VIPs. Então, o lugar VIP, você participa do evento, mas você não se envolve com todas as pessoas. Você está em um lugar privilegiado. Como ele diz, está primeiriando, está nos lugares dos primeiros. Essa é a primeira palavra que o Papa Francisco diz. A igreja não deve se balconear. A igreja não deve se separar do mundo. A igreja não deve encontrar um espaço privilegiado. E nisso ele diz que a via de compreensão do poder na igreja deve ser o serviço. E para isso devemos criar mais pontes do que muros. E aí a famosa frase do Papa Francisco: necessitamos de uma igreja em saída. Uma igreja que saia desses balcões e desafie, outra palavra importante, as nossas autorreferencialidades. Essas autorreferencialidades que produzem tantas e tantas doenças eclesiais. Doenças eclesiais que impedem a propagação do Evangelho. Se eu fosse resumir, quem sou eu para fazê-lo, mas se eu fosse resumir o que eu vejo no pontificado do Papa Francisco, é esse homem que luta fortemente contra essas doenças eclesiais, contra essa autorreferencialidade da igreja. Papa Francisco, nos 10 anos de pontificado, ele está interessado em estabelecer diálogo. Está interessado em dialogar com os outros, entender outras perspectivas para que a igreja crie dinamismo. Por isso, aquela imagem que eu falei logo no início, desse homem que sacrifica essas vacas sagradas que nos dão algumas falsas seguranças. E quando me pergunto, mas Papa Francisco é franciscano? Eu que sou franciscano sempre digo, não, ele é um jesuíta, no melhor sentido da palavra. É um homem absolutamente sistemático, que tem um plano claro para onde ele quer conduzir a igreja. Ele não é um homem de improvisar, mas ao mesmo tempo ele busca, a partir do nome Francisco, de Francisco de Assis, ele busca aprender com o franciscanismo essa leveza para conseguir deslizar nessa complexa realidade que é o mundo, a igreja, a sociedade em geral dos dias de hoje. E como eu moro aqui em Roma, uma coisa que eu tenho aprendido é como funciona essa estrutura romana. Eu tenho uma amiga em Assis que logo que eu cheguei aqui na Itália, ela trabalha com história, trabalha com arquivística, e ela disse, talvez você, vindo da América Latina, tenha que se enculturar nessa realidade italiana, europeia, para entender como funcionam as engrenagens internas. E ela dizia o seguinte, primeiro, para entender a igreja romana, tem que se pensar no Império Romano. A estrutura do Império Romano permanece, de alguma forma e no seu limite, viva nas estruturas eclesiais. E mais, uma das formas para entender a estrutura da igreja aqui em Roma é a partir da noção de corte, algo que é muito estranho para nós, que nós não temos intimidade com isso. Mas a corte é esse órgão, algumas vezes diretivo de um determinado país, que cria determinados círculos de influência mais próximos ou mais distantes do rei e que se alimentam através de informações, digamos assim. A preocupação do Papa Francisco é não romper essa estrutura romana, mas redimensioná-la para que ela deixe de ser, viver, existir dentro de balcões, cercada de muros protetivos, mas que ela encontre a cura para algumas doenças que são muito graves. Ele fala
claramente que o clericalismo é uma doença eclesial e que deve ser curada. Deve ser curada. E essa leveza que ele trata da estrutura caótica, no bom sentido do mundo franciscano, o ajuda a perceber esses movimentos internos, de valorizar o serviço, de perceber o quão importante não é só destruir, é redimensionar. Talvez seja essa palavra que me ocorre com mais força quando eu penso no Papa Francisco. É um homem que redimensiona os espaços. É um homem que não está preocupado em fazer o martelo destruir completamente tudo. É alguém que quer redimensionar, aproveitar os espaços, não só fazer uma reforma, mas perceber as potencialidades internas. Porque muitas vezes, e isso nós temos que ter claro, a estrutura da igreja é demasiadamente gerontocrata, organizada por velhos. Não só velhos de idade, velhos de cabeça. Algumas vezes somos presos pelo medo. O medo de alterar algo. A manutenção do status quo é mais importante do que a vontade de singrar novos mares e perceber novas perspectivas. Também, um outro problema que está presente na igreja é essa visão androcêntrica. A visão a partir só e tão somente dos homens. Isso gera uma autorreferencialidade. É como aquela história do grupo que se encontra, que é fundado para uma determinada função, mas depois se encontra para discutir o próprio grupo. A imagem de ficar girando em torno do próprio umbigo. Uma outra questão muito clara na estrutura romana é a estética do poder. A estética do poder visível, não só visível em suas grandes basílicas, não só visível nas roupas dos grandes prelados, mas também visível no cotidiano. E o Papa Francisco ele rompe com essas coisas. Volto a dizer, é um homem dos gestos simbólicos. Quando ele opta por aparecer no balcão, inclinar-se e mais, não estar vestido com determinadas roupas que tradicionalmente deveriam ser utilizadas, ele está mandando uma mensagem. Ele está falando algo contra essa estética do poder e falar sobre uma estética do serviço. Quando ele decide subir no avião levando a sua maletinha, não é porque ele não tem alguém para levá-lo, é porque ele quer dizer algo com isso. Os gestos, quando ele fez a primeira visita, depois que ele se tornou Papa, que ele foi a Lampedusa, aquela ilha italiana perdida, entre aspas, no Mediterrâneo, onde, e até hoje, naquele tempo e até hoje, tantas pessoas perdem a vida como imigrantes para tentar chegar na Europa, quando ele decide carregar em suas mãos uma cruz feita com madeira de embarcações naufragadas de imigrantes, ele está querendo mandar um gesto. Quando ele visita Lampedusa, já é um gesto simbólico de uma potência imensa. Ninguém falava de Lampedusa naquele momento. 10 anos atrás, a discussão sobre essa imigração não era tão patente aos olhos. Quando ele decide ir lá, ele lança luzes para uma problemática e ele fala que o Mediterrâneo se transformou no maior cemitério da humanidade, porque gradativamente pessoas morrem todos os dias tentando encontrar a liberdade. Não é a solução? Absolutamente não é a solução. Mas ele atrai os holofotes da geopolítica para problemas que eram periféricos. Outra questão muito importante que eu percebo no Papa Francisco é esse desafio que ele faz constantemente ao status quo. Mais de uma oportunidade ele diz que o sempre
O sempre foi assim nos atrapalha demasiadamente. Somos escravos muitas vezes dessa frase. Sempre foi assim, por que devemos mudar? Sempre foi assim é a manutenção do status quo, o medo e o medo. O desejo de que as coisas continuem exatamente como são. Aquela historinha, time que está ganhando não se mexe. Quem disse isso? Por que nós acreditamos nesses ditados de manutenção a qualquer custo? Essa manutenção são aquelas vaquinhas. As vaquinhas que nos prendem a um determinado modelo de vida e que faz com que nós não percebamos que existem coisas a mais. Ele, o Papa Francisco, também desafia a todos nós na área do pensamento. Certa vez um frade de um país da Europa Oriental, logo no início do pontificado dele, para ser mais exato, em 2014, me falou a seguinte frase: você que é latino-americano, poderia nos explicar o que esse Papa está dizendo, porque eu não entendo uma palavra. E eu pensei, mas durante tantos anos nós convivemos com o Papa João Paulo II, que tinha uma outra mentalidade e que para nós na América Latina nem sempre era compreendida, e nós estamos vivos. Então, o linguajar do Papa Francisco também convoca a todo cristão, a todo católico, e ele é querido por pessoas que nem são cristãs, a desalojar-se, a perceber que nós não devemos fazer somente uma itinerância de espaços. Temos que fazer também uma itinerância do pensar, do pensamento. O desafio de pensar diferentemente. Hoje, 13 de março, são 10 anos do pontificado de Papa Francisco. Ele mesmo diz que parece que foi ontem. Parece que foi ontem que ele foi eleito. Os 10 anos passaram de uma forma veloz. E na frase que ele diz, o tempo é veloz. O tempo tem pressa. E quando a gente tenta agarrar o hoje, já é ontem. A velocidade do tempo nos alucina. E algumas vezes essa velocidade pode fazer com que nós digamos: é tão rápido que eu não dou conta, então eu me estaciono. Ao contrário disso, o Papa Francisco entende o tempo como kairos, como tempo oportuno de fazer algo. Parabéns, Papa Francisco. Eu fico muito feliz de estar vivendo nesse momento, nessa igreja, vivendo aqui em Roma, percebendo claramente que as coisas que ele fala, as coisas que ele escreve, a forma dos seus gestos simbólicos acaba nos convidando a viver o Evangelho de uma forma mais profunda. E esses são os tempos que nos aguardam. Papa Francisco, eu não sei quanto tempo o Senhor guarda para ele, mas eu sei que ele ensinou algo impressionante para a igreja. Não devemos criar autorreferencialidade. Como diria alguém, incensar-se a si mesmo. É necessário sair, é necessário uma igreja que busque os caminhos, uma igreja que não se balconeie e uma igreja que queira curar as suas doenças. Papa Francisco, é um grande prazer ser contemporâneo do Senhor. Eu sou Frei Rogério Xavier e este é meu podcast Rogeriando.